Fala galera, tudo bem? Hoje vamos falar da história de um império que talvez não seja aquele lembrado de primeira mão quando te pedem para citar os grandes impérios da história. Mas este império tem uma história riquíssima e uma contribuição importantíssima para a história ocidental e oriental. Também este império produziu um dos maiores nomes, militares e políticos que o mundo já viu, que formou o maior império em extensão territorial que a história já viu, sendo superado apenas pelo Império Romano um tempo depois. Hoje vamos falar do Império Macedônico e um dos seus principais filhos, Alexandre o Grande. E a história deste império começa lá no século IV, um império que era vizinho aí dos gregos antigos, mas tinha uma relação um tanto conflituosa com os gregos, já que o Império Macedônico falava a língua grega, tinha algumas características culturais, mas os gregos os consideravam estrangeiros, E a chegada de Filipe II ao trono do Império Macedônico e um processo e um projeto de modernização político, social e econômico, com expansão e construção de estradas, incentivo ao comércio, criação de uma moeda e a unificação monetária do Império, e a modernização e investimento nos exércitos e nas questões militares macedônicas vai transformar a Macedônia em uma grande potência. Somada a esse processo de modernização, este momento do governo do Filipe II, na Macedônia, que chega ao poder em 359, é um momento também em que marca o enfraquecimento das cidades gregas, já que a Grécia está vivendo nesse momento a Guerra do Peloponeso, aquele grande conflito entre Esparta e Atenas pela hegemonia das cidades gregas, e isso provoca o enfraquecimento das cidades, que é aproveitada pelo Filipe II como um momento de expandir as suas fronteiras, de oferecer uma unidade política às cidades gregas, e começa então a formação do grande Império Macedônico. E a Batalha de Queroneia, em 338, consolida esta conquista macedônica sobre as cidades gregas, que vão acabar sobre o controle, uma parte delas, neste primeiro momento, sobre o controle do Felipe. E ele, a partir desse momento, consegue, então, decretar a paz entre as cidades gregas e começar aquele que era o seu grande sonho, o seu grande projeto, a conquista do Império Persa. Tá? Só que antes dele começar e dar início a esse projeto, o Felipe II acaba sendo assassinado em 336 a.C. por um dos seus generais. E aí que ascende o poder um dos principais nomes militares da história, o seu filho, com 21 para 22 anos, Alexandre, que vai se tornar na história como o Grande. Neste momento de troca do poder político macedônico, as cidades gregas acreditaram que era o momento de reconquistar a sua liberdade. E aí que o Alexandre já começa a mostrar a que veio na história. Então ele consegue redominar as cidades gregas, impedir esta libertação das cidades e dá início então à formação de um grande império que começa então o seu projeto e a sua continuidade de expansão a partir daí. E a partir dessa chegada do Alexandre, mesmo tão novo, mas que as histórias que vinham sobre a figura do Alexandre já mostravam que desde pequeno ele mostrava uma grande habilidade política, habilidade militar e também uma grande paixão pela cultura, pela mitologia e pela filosofia, já que o Alexandre foi aluno de ninguém menos do que Aristóteles, um dos maiores nomes da filosofia grega. Então, a partir de 336, o Alexandre assume o poder macedônico e começa então a realizar o sonho do pai, a conquista do Império Persa. Consolida a dominação sobre as cidades gregas e dá início então ao projeto de expansão sobre o Império Persa. Beneficia-se do exército extremamente bem treinado, poderoso, que o pai deixou naquele processo de modernização do Império Macedônico. Então começa, A Batalha de Granico, em 334, ele começa o primeiro enfrentamento aos persas. A partir daí, ele e o Dário III vão travar vários conflitos, até que na Batalha de Isso, em 333, ele conquista a Fenícia, a Palestina. Na Batalha de Arbelas, domina a região do Egito, e em 323, ele domina o último território persa, o de Aquemenida.
então consolida, então, e a partir daí só vai expandir um pouco mais para o lado indiano do território, e aí forma, a partir deste momento, o maior império em extensão territorial do mundo. Tá? Nunca alguém chegou a comandar até esse momento da história um império tão grande em extensão. Tá? A grande inteligência do Alexandre não veio só nas questões militares, né? A questão política também. Alexandre denominava-se o libertador desses povos, porque ele aplica uma política de respeito às instituições religiosas, instituições sociais dos povos dominados. Então, uma das coisas que nós precisamos entender na história é que não é apenas com a força que você mantém e consolida-se os grandes domínios. Os grandes generais, os grandes impérios da história uniram duas coisas essenciais. A força militar, sim, é essencial, mas também a inteligência política. E são duas virtudes que o Alexandre carregava consigo. Por isso ele denominava-se de o libertador. Ele respeitou as instituições dos povos dominados. Ele forneceu e incentivou casamento entre os povos diferentes das culturas em que ele dominava, como uma forma de diminuir as desigualdades culturais, sociais e políticas entre esses povos. Né? Promoveu um fortíssimo intercâmbio cultural, né, econômico, social entre os povos, entre as questões militares, pegou aquelas características e aquelas forças militares que esses povos dominados tinham, as inovações, trouxe para o seu exército e treinou os povos que ele conquistou com as suas táticas militares a partir daí. Né? Então ele tentou justamente criar esta unidade entre esses povos, né? Coisa também que ele fez com a cultura. Apaixonado pela mitologia, pela filosofia e pela cultura helenística, Alexandre, por onde passava e por onde conquistou, fundou grandes centros de difusão cultural da cultura grega, da língua e da filosofia, da mitologia, né? Em especial as cidades de Alexandria, né? A mais conhecida e a mais famosa, fundada no Egito, aonde também foi construído o grande farol de Alexandria, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então o Alexandre, ao ir dominando também, foi proliferando a cultura grega, foi criando centros de distribuição. Aí vem uma das grandes contribuições do Império Macedônico, tá? Porque o Alexandre é um dos primeiros grandes generais da história a formar um império que pegava porções tanto na Europa, na parte ocidental, quanto na Ásia, na parte oriental do mundo, né? E ele conseguiu fazer ou promover um intercâmbio, uma fusão entre essas culturas. Então aí vem uma das grandes contribuições desta grande figura e deste grande império na história. Arte, filosofia, as ciências em especial tiveram um grande salto e grande troca cultural que possibilitou o desenvolvimento e o contato de vários cientistas com várias novas invenções, novas produções humanas nesse momento. Tá? O Alexandre morre em 323 a.C., logo depois de consolidar todo esse império. Ainda não era uma consolidação e uma unificação do império. Tá? Por isso, também, como não era casado e não tinha filhos, já que o Império Macedônio era uma monarquia hereditária, o seu império acaba sendo disputado pelos seus generais. E essas brigas, infelizmente, acabam provocando a divisão em várias partes desse império, que acaba se fragmentando. Então, o grande Império Macedônico acaba durando relativamente pouco tempo, mas a contribuição cultural, da expansão cultural promovida pelo Alexandre e as conquistas do Alexandre vão marcar a história do mundo, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Tá? Gostou do vídeo? Curte aí, segue o canal e vamos aprender um pouco mais de história.